noite, meus queridos irmãos, minhas irmãs. É com muita alegria, com muita satisfação que cumprimento a todos, através de mais essa oportunidade de abrirmos a Palavra de Deus e podermos estudá-la. Eu gostaria de convidar o Arilson para que possamos iniciar com a oração. Nosso grandioso Deus e soberano Pai do Universo, a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Estamos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais do Teu santo nome, da Tua palavra, para podermos ser cidadãos aptos a morar do Teu reino. Amém. Abençoe, Senhor, o irmão Rafael, que vai ministrar a Tua palavra. Dê a ele sabedoria, Senhor, e também a nós que estamos ouvindo, que possamos aprender, Senhor. Amém. Os aqui presentes e os que estão, Senhor, também assistindo através da internet. Amém. Abençoe a todos eles, perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos abençoe em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Muito bem, hoje é a aula 19 que nós teremos em Escatologia, versão 4. Fazendo uma rápida revisão na aula passada, na aula 18, nós estudamos 5 gatilhos que precederam o cativeiro egípcio. O primeiro deles foi a questão de Abraão, quando a situação da fome arrochou lá na Terra Prometida, de Betel, ele desceu para o Egito. Então esse já foi o primeiro gatilho. E aí nós começamos a observar que a questão da fé hebraica, a questão religiosa, não se fundamentava explicitamente na descendência genealógica de Abraão, mas em todos os que agregavam a religião, todos os que aceitavam a religião. Nós vimos que quando ele foi circuncidado, todos os funcionários da casa, toda a equipe que andava com ele foi circuncidado. Aqueles faziam parte da religião hebraica, promovida por Abraão, iniciada por Abraão. É verdade, sim, na sua descendência viria o Messias. A sua descendência. Veja que é uma situação inquestionável, incontestável. Mas a religião em si, a religião hebraica, envolvia Abraão, o pai genético, o pai congênito da raça hebraica, o progenitor da raça hebreia, já envolvia o Abraão, o progenitor da fé. O nosso pai pela fé, que mais tarde no Novo Testamento seria comentado. O próprio João Batista diz que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, descendentes a Abraão. Essa prova nós vimos na história de Abraão. Ele saiu lá de Ur dos Caldeus, veio para a Palestina, ali na Terra Prometida. Então, quando teve essa primeira fome, ele desce. Mas nessa descida, aquelas pessoas que acompanharam ele estavam acostumadas a uma vida boa lá do outro lado. Veio na promessa de encontrar uma terra que manava leite e mel. E olha que ele chega nessa terra. E daí, algum tempo, começa a passar o sufoco, eles ficaram amedrontados. E começou a dizimar pessoas da caravana dele. São membros da religião hebraica. São considerados hebreus. Percebe? Depois nós vimos o segundo gatilho, Isaac. Repetiu a mesma dose do seu ancestral, do seu pai. Só que ao invés de ele ir para o Egito, ele ficou em Gaza. Parou por ali. Mas mais gente que foi ficando pela estrada, que foi resolvendo descer, esparramar. Já estava pertinho do Egito. No terceiro gatilho nós estudamos que ao Sara morrer, Abraão se casou com Quetura. E nesse gatilho, eu mencionei, me lembro bem, que foi um gatilho divino humano. Porque nesse terceiro relacionamento conjugal de Abraão, com Quetura no caso, um de seus filhos seria Midian. E esse Midian daria mais tarde origem à região conhecida por Midian, aonde o futuro libertador do futuro cativeiro egípcio, que já breve dos dias de Abraão já estava, iria para se preparar para o êxodo.
Moisés iria se preparar lá em Midian. Então veja que Deus já estava mexendo, movimentando as peças do jogo da vida lá na frente, providenciando o ambiente ideal para que o povo de Deus pudesse ser conduzido no êxodo que teria que frente à libertação do cativeiro egípcio. O quarto gatilho que nós estudamos foi a vida de Jacó, o outro descendente, então, filho de Isaac, que foi uma verdadeira história digna de Hollywood, o que aconteceu com esse camarada. Tudo o que aconteceu na vida dele. Nós comentamos de forma sintetizada na aula passada. Dentre os pontos que nós comentamos, a relação dele com Esaú, o que aconteceu, a ida dele para a Turquia, conviver lá com Labão, aquela confusão que esse camarada enfrentou para poder ter as esposas que ele teve. Depois veio embora, o encontro, antes de encontrar com o irmão, a luta com o próprio Filho de Deus, com o arcanjo Miguel. Vimos depois, mais tarde, a filha de Diná, que foi atacada por um príncipe siquemita, e a confusão que esse negócio virou. Um pacto de circuncisão, que é um pacto de sangue, que era um pacto sério, que envolveu relações seríssimas com os siquemitas, acordos, alianças que foram feitos entre Jacó e eles, para tentar pôr pano frio na situação. E vimos que justamente Simeão e Levi no caso, aquele que seria o progenitor dos levitas. Então, mais tarde, da onde surgiria nada mais nada menos do que sacerdotes e sumos sacerdotes do povo de Deus. Esse Levi e esse Simeão, esses dois, aproveitaram desse acordo, e na noite de núpcias da Diná, com esse príncipe então que teria feito cometido essa violência, eles cortaram o fio da espada, puseram fogo na cidade, e uma verdadeira traição, uma tragédia. Finalmente nós chegamos em José, um dos 12 filhos de Jacó, indivíduo esse de uma inteligência rara naquela época, e que foi invejado demais pelos seus irmãos mais velhos. E esse indivíduo teve sonhos interessantes. Ele interpretava sonhos. Ele não só conseguia interpretar seus próprios sonhos, mas como interpretava sonhos das pessoas. Um dom que ele tinha, além de vários outros dons que Deus o agraciara. Mas seus irmãos, com ódio, com inveja dele, jogou ele dentro de uma cacimba. Eles iam matar. Mas aí deixaram lá para até enquanto ver o que fazia. Uns parentes ismaelitas, lembra de Ismael? Pois é. Os parentes ismaelitas vinham passando por ali, recolhendo escravos daquelas regiões, e acabaram aceitando fazer parte dessa trama. Compraram como escravo esse José e levaram ele para o Egito. Na profecia que nós estudamos de Abraão na aula passada, ele falou de 400 anos. E nós vimos que o cativeiro egípcio, na realidade, durou 430 anos. E isso comentados por Moisés, que ele mesmo tinha escrito a profecia de Abraão, que seria 400 anos. E o próprio Moisés, mais tarde, comenta que foram 430. E no Novo Testamento também confirma os 430 anos. E vimos que esse paralelo se deu, evidentemente, ao fato de que cativeiro mesmo foram 400 anos. Só que dentro do cativeiro teve um parênteses, conhecido por trégua, por governo de José. O governo de José foi uma trégua da escravidão. Aquele período ali, os hebreus foram tratados com dignidade.
E foi o momento em que a descendência direta de Abraão desceu para o Egito. Então até ali, hebreus estavam ali, nesse cativeiro, mas aqueles que vieram dizimados das crises que os seus antepassados passaram, Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, propriamente dito, quando sofresse a crise de fome dele, José já estaria lá, aonde eles desceriam. Ainda passaria lá mais 274 anos, lá no Egito, quando José descesse para lá. Finalizamos a aula anterior comentando o fato que, do ponto de vista teológico, se encaixa com perfeição esse contexto, onde entre o profeta Malaquias e Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, passaram exatamente 400 anos de silêncio profético. O povo numa escravidão de pecado total, simbolizada pelo cativeiro egípcio. Boa noite. E 30 anos, então, já entrando em Mateus, 30 anos então, passa quem? Jesus, o Filho de Deus, convivendo com a humanidade. No meio do cativeiro do pecado, ele nasce, foi tentado em tudo e nunca pecou em nada. No ano 27 da era cristã, ele estava com 30 anos de idade, por causa dessa diferencinha que apareceu então no calendário, nós já comentamos, e futuramente iremos dar um pouco mais sobre isso. Ele, aos 30 anos de idade, então, se apresenta como Filho de Deus e como Filho do homem, e como Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então, 30 anos onde um libertador conviveu com os escravos, dando exemplo de viver uma vida digna, de maneira completa. Ele inicia a obra dele, então, mostrando que veio justamente para libertar a todos do cativeiro do pecado. Então essa simbologia que foi plantada lá no cativeiro egípcio, há mais de 1500 anos antes de Cristo, teologicamente ficou bem esclarecida nesse perfil entre Malaquias e Jesus, dos 430 anos, onde 400 anos de silêncio, sem manifestação profética nenhuma do povo de Deus, em pleno cativeiro pecaminoso, e 30 anos Jesus convive com os cativos do pecado, e a hora que ele assume a posição dele como Filho de Deus, ele se identifica como libertador, aquele que viria libertar a gente do pecado. E isso já foi dito por Isaías e foi confirmado por ele mesmo com seus próprios lábios. A aula de hoje é o cativeiro egípcio, parte 2. Eu queria chamar... Todo mundo está com a Bíblia? Vamos abrir. Na época, só saindo fora do contexto, quando, antes desses 30 anos, Jesus, na adolescência dele, de criança, na Bíblia não fala, não? Jesus só foi conhecido depois dos 30 anos, não foi? Foi revelado. Foi revelado. Essa parte. Tem trecho na Bíblia que apresenta ele aos 12 anos de idade. Ele já não pregava alguma coisa, não? A Bíblia comenta do nascimento dele. Mas eu não falo. Comenta aos 12 anos de idade ele indo no templo, conversando, dialogando com mestres, com fariseus. Então é uma passagem muito rápida. Tem pouca informação. Mas não revelava que ele já tinha uma inteligência maior que os outros homens. Na manifestação que teve no templo, ele ficou de saco. Ele estava conversando com doutores da lei. E foi admirado por esses doutores. Então ele já foi reconhecido. Foi reconhecido como alguém especial. Não como Filho de Deus. Ele não era identificado. Mas que ele era diferente do contexto, estava claro. Nessa rápida passagem que apresenta dele, da infância dele, então é bem claro isso. Gênesis capítulo 39, verso 1, entrando no nosso contexto de hoje, nós vamos conhecer uma palavra hebraica chamada saris. Então vamos, antes de entrar nessa palavra, vamos analisar o seu contexto aqui. Gênesis 39, verso 1.
O que diz na sua Bíblia, Juraci? José foi levado ao Egito, Potifar, o oficial de Faraó, o capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. Presta atenção no detalhe aqui. Na sua Bíblia, Arius, está escrito o quê? E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado de lá. Aqui tem eunuco. Prestou atenção? Então vamos lá, vamos esclarecer esse assunto. Como eu disse, hoje nós vamos conhecer uma palavra bíblica muito importante. A palavra saris. Essa palavra aqui, quando o contexto se trata camarista da corte. O que é camarista da corte? É aquele indivíduo, aquele saris, que é traduzido por eunuco, que trabalhava na educação das crianças nobres do reino, príncipes e princesas. Então ele era um indivíduo, tenha sido castrado na infância ou depois de adulto, ele era destinado a esse tipo de trabalho, ele era selecionado e habilitado para isso. Por isso, os reis usavam saris ou eunucos. Vamos por etapa. Segundo contexto, onde é traduzida a palavra saris também. Cortesão. O que é cortesão? Nesse caso, nesse contexto, é uma companhia para as rainhas ou outras nobres do reino. Então, se não fosse eunuco, não dava para confiar nem para cuidar de princesa e nem da esposa do rei. Então tinha que ser eunuco. Então, aonde o contexto fala de camarista ou de cortesão, ambos os casos eram traduzidos, tinha que ser traduzido por eunuco. Agora tem um terceiro caso, que é oficial de confiança do trono. Também era traduzido esse caso, quando o caso se dava a eunuco, que a palavra é saris, também era utilizado. E Potifar se encaixa exatamente nesse terceiro contexto. Aí, o que eu estou aqui chamando a atenção? Por questão de conveniência, por convenção social, Em casa. algumas Bíblias traduz como a que o Juraci leu ali agora. Se vocês pegarem essas outras duas Bíblias aqui, todas as duas usam a expressão oficial. E essa Bíblia que o Arilson leu, está usando a expressão eunuco. Essa é a única que traduziu da forma correta. A palavra saris. No português, a adequação exata, nesse contexto, é eunuco. Não dá outro. Agora aqui nós estamos falando de Potifar. Quais são as vertentes, os viés desta afirmação? Em primeiro lugar, quando José foi vendido para os ismaelitas, que por sua vez vendeu a Potifar lá no Egito, fica uma prova absoluta e clara que os hebreus, dentre outros reinos também, já estavam sendo vitimados no cativeiro egípcio. Já prova a existência do cativeiro egípcio. E José estava sendo o primeiro membro direto da linhagem de Abraão, geneticamente falando, que estava indo para lá agora. E dentro de algum tempo, muito rápido, a sua família toda desceria para lá. Então a prova bíblica de que o cativeiro egípcio aconteceu, e evidentemente, lembra daqueles que foram sendo dizimados nas crises anteriores? Abraão, Isaac. Então agora chegou a hora de José ter sido traído pelos próprios irmãos, vendido aos parentes ismaelitas, né? Que conduziram ele vender para Potifar. Agora, voltando para o contexto da palavra saris. Potifar, ele era oficial do exército de Faraó.
Isso abre um leque de uma série de contextos. Só lembrando um detalhe. A palavra Histemi, essa palavra aqui é que é a palavra oficial. E não é essa palavra que consta no original. No original aí consta a palavra saris. E saris não adianta querer traduzir para oficial, que não é adequado ao contexto do que está no original, que é saris. Entenderam? Então, ou seja, nós não podemos usar uma Bíblia ou traduzir uma Bíblia por questões de convenção. Lembra da questão Elohim, que eu falei lá no começo? Que por convenção religiosa traduziram ela como singular? E na realidade ali é plural. Elohim é deuses e não Deus. Porque está falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas todo mundo traduz como singular, como Deus. A Bíblia é escrita em hebraico, não é? Hebraico. Aí foi traduzido para o português, tudo bate na Bíblia do hebraico. Pois quando nós tivemos a primeira aula, que até eu aconselho aqueles que ainda têm alguma dúvida sobre esse contexto, assistir a primeira aula do Escatologia 4. Aí vocês vão tirar as dúvidas sobre essas questões. Essa aqui é só mais uma composição, é só mais um detalhe que nós estamos estudando, que nós não estudamos naquele dia, quando teve a primeira aula. Tá? Então tem algumas, na Bíblia traduzida para o português, teve alguns ajustes teve que fazer, que o pessoal fez que não é interessante. E dentro do curso do Escatologia nós temos estudado e sabemos aonde devemos colocar o nosso pé ou não, já sabemos aonde analisar esses contextos. Então sempre que a gente esbarrar com algum problema, a gente está olhando isso aí. Então, saris é a palavra de hoje, que nós estamos estudando nessa aula, que é traduzido para eunuco. Não cabe tradução para oficial da guarda. Eunuco da guarda. Ou poderia dizer, eunuco de Faraó. Como está escrito na sua Bíblia? Eunuco de Faraó. Eunuco de Faraó, não é isso? Mas ele era sim o oficial da guarda. Ele era um oficial, como eu disse. A questão para ele ser eunuco, ele era casado só por questão de sociedade. Aí tá, vamos agora no ponto que o Arilson tocou. Realmente, a convenção social da época se aconselhava que para, evidentemente, ser um oficial, ou ter um cargo público de ascensão no governo, em qualquer governo da época, aconselhava-se que fossem pessoas casadas. Isso é tradição da época. E esse indivíduo, para poder ter essa ascensão, nós temos aí uma série de contextos que se adequam dentro dessa história. Primeiro, ele evidentemente era contemporâneo e deve ter sido criado junto com o próprio Faraó. Eram amigos que abrem as portas. Porque esse cargo de oficial era um cargo escolhido a dedo. Qualquer um. Não era para qualquer um. De confiança. De confiança. Então, ele, evidentemente, teve um casamento pro forma, de fachada. O machismo era dominante demais até hoje, infelizmente. Ainda tem muito domínio machista no mundo, em várias regiões do mundo, em todo canto do mundo tem. Mas lá por lugar mais e outros menos. Chama esses lugares do Oriente Médio. Tem mais ainda. É mais violento ainda. Então naquela época nem se fala. Então mulher era igual objeto. Então a coitadinha realmente penou. Que ela foi ser esposa de uma pessoa, de um eunuco, que não teria a menor condição de cumprir com as obrigações de marido com ela. Eu queria analisar outras 3 passagens na Bíblia sobre essa questão, que também tem essa palavra saris no original. Você vai abrir lá o Juraci e o Arilson também. 2 Reis 25, 19 a 20. Esse caso aí está tratando de Neburazadã. O que está escrito na sua Bíblia? Então lê de novo. Na cidade tomou um eunuco que tinha cargo de gente. Olha o saris aí, viu? Quem que esse saris era? Cargo de guerra. Era eunuco.
Capitão da guarda também, igualzinho Faraó, igualzinho Potifar. Pode continuar lendo. E 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e 70 homens do povo da terra que se acharam na cidade. Tomando os Nebuzaradão, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ríbia. Percebeu quem era Nebuzaradã? No começo do verso, era eunuco. E quem era ele? Qual é a função dele? Chefe da guarda. Chefe da guarda, o capitão do exército. Percebeu aí? Lá na Babilônia. Quando, inclusive, estão apresentando aí na novela que tá aparecendo. Tem esse nome mesmo. Mostra o cara casado. Ele é o cara. Cara casado e um cara dos mais galinha. Ele tá com rolo agora com a mulher lá que ela é feiticeira. Pois é, tá vendo como é que é o negócio? E na realidade aquele cara é eunuco. Pela Bíblia Sagrada. E na sua Bíblia está escrito oficial? Oficial, você viu? Ele é casado com a filha do... Não, que é casado com a princesa. Casado com a filha. Jamais isso aconteceria, um eunuco casar com a princesa. Nunca. Sem a menor chance. Então, é um Hollywood que eles colocaram aí na novela, tudo bem, é a opinião do cara. Não, mas não, ver, né? Não tem fundamento bíblico isso, essa questão. Nebuzaradã, a Bíblia, no texto que o Arius acabou de ler, era Saris. Saris era eunuco e ponto final. Mas ele era assim, oficial da guarda. É, a onda da novela ali é que ele quer tomar o cargo, ele quer ser o... quer ser o rei. Eunuco rei, então, não existe na história da humanidade. Eunuco rei sem chance. Ele quer dar um jeito de... Como é que vai dar sequência? Uma monarquia. Sem a menor chance. Tá? O outro texto bíblico, nós acabamos de ler Gênesis 39:1 também, de José, e que ele repete lá em Gênesis 37:36. Dá uma olhada lá para vocês verem. Falando de José ainda, de Potifar também. O que está escrito na sua Bíblia, Arius? E os medianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. De novo, o que está escrito na sua Bíblia, Juraci? 36? Nós estamos usando essas duas Bíblias aí para ver que existe diferença. Mas só essas duas diferenças, né? Hã? Só em duas Bíblias que é a diferença aí? Não, a maioria traduz por oficial. Não traduz por eunuco. Por convenção social. É o que não é correto. Os medianitas venderam no Egito Potifar, o oficial do faraó. Aí, oficial do faraó. Capitão da guarda. Admite o capitão da guarda, mas não admite que é eunuco, dentro desse contexto. Quem lê não vai nunca entender que é um eunuco. E automaticamente nunca entenderia a postura da mulher depois, porque a coitada era naquele modelo. É porque assim, dá a entender que a mulher é muito sem vergonha. Não, mas a verdade é essa. Porém, diante desse texto aqui agora, esclareceu bastante. Ela não era sem vergonha, simplesmente não tinha. Ela era coitada, infeliz. Não tinha. Vamos admitir, ela era uma coitada de uma infeliz. E aí veio um rapaz do mas naquela época ali, daqueles reis, eles arrumavam a esposa pro cara, né? Não tinha esse negócio do cara pegar. A mulher era objeto, né? Era. Vamos olhar outro texto, o terceiro, Gênesis 40, verso de 1 a 4. Aí aparece mais 2 eunucos aí, mais 2 saris, que normalmente é traduzido por oficiais também, que é o copeiro e o padeiro. E aconteceu depois dessas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor e o rei do Egito. E perguntou o faraó, e indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro e contra o padeiro mor. É só isso? Matou? O meu fala oficiais. Oficiais, viu só? Então, o que está na Bíblia Sagrada, o correto, o original, essa Bíblia que o Arilson leu, é a forma de interpretação correta, de tradução correta. Isso aqui é de 1980, revista corrigida. Pois é. Então, isso é um assunto muito interessante que facilita a compreensão do contexto que a gente está estudando. Vamos entrar então na história de José agora. Nós então vimos que por inveja fraternal, frente à sabedoria que aquele cara tinha,
Ele foi parar no buraco. Infelizmente, as pessoas que têm inveja dessa natureza querem fazer a mesma coisa com os Josés atuais. Isso continua. Todo mundo que tem inveja quer oprimir aquela pessoa que desperta a inveja dele. Seja por conhecimento, seja por ser bem sucedido na vida, seja por o que for. O invejoso, ele sempre de alguma forma, ele no fundo, ele odeia que está prosperando. Aquele que está prosperando, ou aquele que tem o conhecimento. Ele é falso com ele, e ele, no fundo, ele, o que ele puder fazer para maltratar e para atrair aquele indivíduo que ele tem inveja dele, e isso toda a vida existiu. E nós estamos vendo aí um caso de família, que os próprios irmãos fizeram isso. E se imagina, se dentro de casa acontece isso, imagina num governo, imagina no trabalho. Mas a inveja é um defeito do ser humano mesmo, não é? A pessoa, todo mundo, no mundo eu acho que tem inveja. É um câncer, né? Não é todo mundo que tem, não. Tem assim, pequenos graus. Eu falo assim. Nem pequeno nem grande. Tem pessoas desprendidas. Tem pessoas completamente desprendidas dessas coisas. Não tem porque... mas eu falo agora, assim. Quando tem. Quando tem, é indiferente dela ter muito, pouco, é uma doença. E tem que ser curada. Se não for curada, não vai ir para o céu. Não tem como. Invejoso entrar no céu. Tira do céu. E ele age, a inveja é o único assim que age mesmo. É mal. Que não age mais, sim, diretamente. Capacidade de agir. Muitos psicopatas começou com inveja. Lúcifer começou com inveja. Entendeu? Pronto, acabou. Tipo, o cara trabalha numa empresa, tem um cargo que quer derrubar ele para pegar o cargo dele. Então... Outro ponto que nós temos que deixar marcado aqui é que os ismaelitas, parentes, descendentes de Ismael, participaram da trama dos irmãos Metralha. Que ali nada mais, nada menos foi uma trama dos irmãos Metralha. Tudo em família. Que pegou o coitado, tudo em família. E tirando dinheiro de parente, confusão, a anarquia toda. E Deus usou José para salvar os hebreus do cativeiro. Durante 30 anos. De maneira, 30 anos eles respiraram da escravidão, tiveram trégua. Não salvou do cativeiro, mas respiraram em paz durante 30 anos. E de certa maneira Deus usou José para preservar a vida humana também, que é claro, deu qualidade de vida para eles, né? E aí os parentes, a descendência direta veio do período de José, aonde ficaram mais 274 anos lá depois do período de José, até então aconteceu o êxodo. Nós vimos então que Potifar comprou José, e Gênesis, vamos ficar em Gênesis capítulo 39, aberto, verso 2 ao verso 7, nós percebemos que depois dessas coisas, tem esse ponto interessante na Bíblia, porque depois dessas coisas que está dizendo aí, que coisas? Da compra, da adaptação dele, do começo de organização dele, lá dentro de José, dentro da casa de Potifar. Potifar passou a profissão para ele, passou as obrigações, etc. E começou a prosperar. E aí, inclusive, está dizendo que Potifar tinha certeza que Deus era com José, porque José, tudo que ele punha a mão prosperava, e Potifar estava prosperando. Só que ele está dizendo que a hora que a mulher pôs os olhos em cima dele, ela vidrou. Então depois dessas coisas, então depois de quê? Quando ele começou a assumir o comando de mordomia direto, dentro de casa. Aí ela botou o olho e apaixonou nele. E queria porque queria namorar com José a todo custo. Do verso 8 ao verso 9... Quer que lê? José, quando foi abordado pela mulher, quando ele já estava sem saída já, ele confessou para ela que a única coisa que Potifar vetou dele aproximar, dele tocar, foi ela. Nossa. Ele confessou por quê? Porque ela não estava dando espaço para ele mais, estava sufocando ele. E aí, para poder ficar livre dela, para ver se dava um choque nela,
deu essa cartada nela. Falou, olha, pra você ter uma noção, você é a única coisa que Potifar vetou de eu tocar sequer, de eu pôr a mão. Isso abre outro viés para nós, outras vertentes, de que realmente a tese de Potifar como eunuco é fundamental pelo comportamento da mulher. Porque ele já sabia que ela ia fazer isso. Porque a energia dela estava saindo na venta, na orelha, no cabelo, para todo lado. Ela não estava dando conta de mais nada. E ela já estava acostumada a ferver em cima. E nós vamos perceber dentro desse contexto ainda que existia uma extensão penitenciária ali próximo da casa de Potifar. E que Potifar era o responsável por essa extensão penitenciária da jurisdição dos presos normais que tinha no Egito. Mas nessa extensão era tipo uma prisão especial, só nobres, funcionários públicos que eram presos ali. Não misturava com os presos comuns. Os presos comuns ficavam na penitenciária para lá, grandona, mas ali perto da casa de Potifar, ali próximo, dentro da jurisdição do comando dele, ele administrava uma extensão penitenciária, aonde funcionários públicos eram colocados. E aquele copeiro, padeiro, que nós vamos ver daqui a pouquinho, era funcionário público também e era eunuco também. Foi parar lá. José foi parar lá. Mas vamos chegar. José não era eunuco porque era funcionário, no caso escravo, né? Ele não era da descendência. Ele Como é que é? José não foi castrado como eunuco porque ele era escravo de um, né? Ele foi comprado como escravo para funcionar, para trabalhar como escravo. Ele não foi selecionado para isso, ele não foi condicionado a isso. E lembrando ainda, o principal, ele era um vaso escolhido. Deus era com ele, Deus estava nessa trajetória todinha. Foi Deus que tocou o coração de Potifar. Foi Deus que conduziu José para aquele lugar. Os irmãos dele fizeram a escolha errada. Mas Deus estava lá intercedendo, acompanhando. E levando avante o plano. Lembra que nós estudamos lá atrás? Midian? Quantos anos para frente já estava lá preparado para receber o libertador lá mais tarde? Então Deus vai agindo e preparando o futuro para o nosso presente. Nós estamos aqui sentados estudando a palavra e Deus está preparando o nosso presente e o nosso futuro sem a gente saber. Amanhã que nós vamos descobrir por que eu estava aqui estudando a palavra. Por que eu estava assistindo esse filme? Lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá na Alemanha, lá em Portugal, em quantos mais lugares do mundo que as pessoas estão assistindo essa matéria agora. Entende? Deus tem um futuro para todos nós e tem um presente. O presente é agora. Nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Amanhã, o que acontecer conosco amanhã é o nosso futuro. Então, fica confirmado os claros indícios nessa abordagem que nós vimos nesses versos da mulher contra José. Depois nós vimos então ali no verso 10, a obsessão dela crescia cada dia mais e ela continuava sendo ignorada. Quando nós chegamos no verso 11 ao verso 19, e ali foi uma trama digna de Hollywood. Ali foi quando a mulher se cercou, preparou um dia que os funcionários estavam tudo trabalhando no quintal para lá, longe. Ela deixou a casa toda quietinha, sem ninguém lá dentro, e armou uma isca para pegar José. E quando ela ferveu para cima dele, para valer mesmo, e mandou a mão na roupa dele para tirar a roupa dele na marra, e largou a roupa dele na mão dela. E saiu correndo só de túnica, que seria hoje a cueca. E ele caiu na capoeira, vazou. Só que ele sabia os horários que todo mundo chegava. Ele voltou no seu cantinho para lá, estava lá no seu quarto quietinho, e esperou ele ser abordado dentro do seu quarto por Potifar e ser conduzido para a prisão. Foi carta marcada. Ele sabia que tudo isso ia acontecer. Mas a fúria de Potifar foi tão grande que não deu espaço para conversa mais. Ele ficou. Que a única coisa que ele pediu para ele que ele não tocasse. E da forma que a mulher colocou e mostrou a roupa dele na mão dela, não teve saída.
ela na hora chamou os funcionários para mostrar aqui, ó, Potifar trouxe esse cara aqui para dentro de casa, aqui, ó, a roupa dele aqui, ó, veio tentar me pegar aqui, ó. Eu gritei e ele correu. Eu fiquei com a roupa dele na mão. Judiou com ele. E aí, quando Potifar vai com aquela roupa na mão lá, prendeu ele assim, não teve chance para conversa. Nós estamos falando agora de mortal para mortal. Por mais que dentro do coração dele, ele quisesse acreditar em José, moralmente falando, socialmente falando, ele não tinha a menor condição de encarar uma situação daquela. Ele ia ser ridicularizado. Porque todos os funcionários que punha lá dentro de casa com mordomo, acontecia isso. E foi mais um que ridicularizou ele, em tese. E ele foi para a cadeia. Só que quando ele chega na cadeia, no verso 20, aí nós vimos que esse cárcere era um cárcere especial, na jurisdição de Faraó, de Potifar. E de cara ele conquistou a confiança, no verso 21 ao 23, conquistou a confiança do carcereiro. E o carcereiro já colocou ele no comando, lá dentro. Veja só. O carcereiro, quando percebeu José chegando, e José contou a história que contou, o próprio Deus deu no coração do carcereiro essa convicção que José estava falando a verdade. E como ele já estava acostumado a prender e enforcar quantas e quantas vítimas daquela mulher, ele sabia que o José era mais um. E por isso percebeu o perfil dele, de inteligência e tudo. Eu imagino direitinho José reorganizando a prisão, colocando os presos para trabalhar de forma organizada, e o presídio começar a prosperar, e Potifar veio falar nisso, e crescer o olho diante de... E a imagem dele crescer diante de Faraó, saber que tinha um presídio que estava prosperando, que estava produzindo. E aí vem a história. Com essa posição, nós podemos perceber que Deus tinha um propósito muito maior para José. E a verdade não adianta. Verdade é verdade, mentira é mentira. E o tempo cura até queijo, né? Ele está fresquinho hoje no meta ralo, mas amanhã vai chegar nos eixos. Potifar tem que encarar essa situação mais tarde. E José estava prestes a se tornar o governador do Egito. Potifar seria um reis funcionário. O segundo nome no Egito seria José. Bastava então passar por Gênesis capítulo 40, que é a chegada do copeiro e do padeiro, e José começar a revelar sonhos ali na prisão. E isso ia bater lá para Gênesis 41 afora, aonde o próprio sonho de Faraó começou a cruzar com o sonho antigo de José. Com os irmãos, lembra das espigas, dos feixes de trigo? Pois é, aquilo ia acontecer ali no Egito. À custa de quê? Da fome que ia dar lá, e os irmãos teriam que vir. Então estava cruzando os sonhos de Deus na vida de José e sua família, e agora de Faraó. E do José revelar tudo, ele se tornou nada mais, nada menos do que o governador do Egito. E o Egito viveu momentos de glória nesses 30 anos que ele governou o Egito. Ele governou durante 30 anos. Imagina que situação, que saia justa, que aquele Potifar enfrentou. E ele continuou sendo o capitão da guarda. Imagina que cara que aquela mulher agora teria para poder encarar essa situação. Pensa que coisa tremenda. Quando nós abrirmos a nossa Bíblia em Atos, capítulo 7, nós nos depararemos agora com Estevão, o primeiro mártir, morto oficialmente por decreto de morte, por prática de cristianismo, lá no Novo Testamento. Esse cara, antes de morrer, ele abre uma palestra maravilhosa, sintetizando quase 2000 anos de história na ponta da língua, desde que Abraão saiu de Harã
lá no norte da Mesopotâmia, até chegar em Jesus, o Messias, que ele estava ali morrendo por defender a fé cristã. Seria muito interessante depois vocês lerem Atos capítulo 7 e perceber que detalhes interessantes sobre a história de Abraão, a história do povo hebreu, até chegar em Jesus Cristo, e ali é o Estevão narrando em detalhes, onde ele morre no final da história. O rosto dele brilhou como o rosto de um anjo, e ele foi, infelizmente, apedrejado. Veja que os principais destaques desse tema que nós estudamos hoje foi que, após essa trégua de 30 anos, teve mais 274 anos de cativeiro. E em 1526 a.C., Moisés nasceria. Em 1501 a.C., ele estaria com 25 anos de idade e teria escrito os seus 2 primeiros livros, Gênesis e Jó. Esses 2 livros, escritos por Moisés, ainda como príncipe egípcio, morando dentro do palácio. Aos 40 anos de idade, esse indivíduo já teria descoberto as suas origens e ele mataria um egípcio defendendo um irmão seu hebreu. E como Estevão detalhou aí nesse relatório de Atos capítulo 7, e também temos o próprio Moisés relatado lá em Êxodo, Moisés então foge e fica 40 anos lá, onde? Midian. O Moisés, ele era hebreu? Hebreu. Como que ele foi parar lá? Levita, inclusive, ele era da tribo de Levi. No Egito. Como foi parar sendo ele não era filho do... Tá. Ele nasceu, quando nasceu o libertador, em 1526 a.C., o diabo infernizou a cabeça de Faraó, que estaria nascendo o próprio Filho de Deus. Era Moisés. Mas não era Filho de Deus. Não, o diabo pensou que era o Filho de Deus. E aí infernizou a cabeça de Faraó, mandou matar as crianças recém-nascidas. Pegava das hebreias e jogava dentro d'água, dentro do rio Nilo, para matar. Fez na época de Jesus Cristo? Na época de Jesus foi a mesma coisa, só que lá era o Filho de Deus mesmo. Sim. Só que Moisés era para ter sido morto. Aí a irmã dele, Miriam, que já tinha uns 16 anos de idade, colocou ele na cestinha de junco, ficou lá pagiando a noite inteira dentro d'água. Quando a princesa, no outro dia cedo, veio para tomar sol, banho de sol... Princesa é a mulher do faraó. Não, princesa, filha de Faraó. Filha. Foi lá e viu. E ela quis adotar a criança. Achou a criança lindíssima. O próprio Deus colocou no coração dela. E ele foi criado dentro do palácio. E mais uma. Quando Miriam viu que a princesa pegou nos braços, veio, olha, eu sei de uma mãe que está com o peito cheio de leite. Trouxe a própria mãe para amamentar o Moisés. E a mãe ganhou. A mãe deu leite para o nenê, ganhou um salário. Criou o filho, ganhou salário para isso, e o filho ganhou o carinho de mãe. Moisés foi dado deles, dos egípcios que colocou nele esse nome de Moisés, ou porque lá não tinha nada a ver. O nome egípcio, Moisés, quer dizer filho de Ísis. E Moisés, hebraico, tirado das águas. Mas quem deu o nome foi a mãe dela. A mãe. A mãe mesmo, a original. A mãe ele tinha um nome egípcio também, mas ele foi conhecido por Moisés mesmo. Tá certo. Entendeu? Entendi. E esse nome ficou estabelecido. Então ele foi um filho adotivo lá no caso. Foi, um filho adotivo. Entendeu? E o rei pegou ele e criou ele como filho. Criou como filho. Normal. A princesa, né? O rei, no caso, tinha ele como neto. Que foi... Mas o rei também tinha um filho mais ou menos da idade dele. Tinha sim. E esse indivíduo, inclusive, esse contemporâneo, é o que perseguiria os judeus mais tarde, quando acontecesse o êxodo, seria o contemporâneo de Moisés, o filho, o que perseguiria os hebreus na travessia do Mar Vermelho. Ok?
Em 1486 foi quando Moisés então matou o egípcio e foi para Midian. E em 1446, ele estava com 80 anos de idade já tinha a sua esposa e já tinha os seus 2 filhos. Deus chamou ele lá na sarça ardente. Na sarça ardente ele teve a visão e Deus orientou que ele deveria vir para tirar o povo dele que estava no Egito. Ele estava com 80 anos de idade. Aí ele veio, encontrou com o irmão dele no caminho, que ele pediu a Deus que queria que o irmão dele, que o irmão dele era muito falante, e ele falou, não, eu sou até meio gago, senhor, não dou conta desse negócio não. Pesado. Ele era muito melancólico, Moisés, apesar de inteligente, ser um cara Depressivo. Não era depressivo, mas ele era melancólico. No cara daquela época, ele não era considerado como velho, né? Ele era um sábio, ele era douto em todo o conhecimento, em todas as artes que tinha naquela época, poliglota, artes marciais, escrita de toda a natureza, ele conhecia de tudo. Mas era tímido. Tudo que tinha, tímido. E essa timidez dele, eu não diria tanto timidez, ele era melancólico, o temperamento melancólico. O melancólico é sempre aquele, ele tem quase um espírito perfeccionista. Se for para fazer, tem que fazer muito bem feito. Tudo que ele pega para fazer, faz bem feito mesmo. As pessoas melancólicas, mas eles têm sempre medo de encarar desafio. Sempre as pessoas melancólicas. Já as pessoas coléricas já está sempre disposta a encarar, tem espírito de liderança mais forte. As pessoas de temperamento vivaz ou sanguíneo também é mais animado. Já Pedro, por exemplo, na Bíblia é um exemplo de temperamento vivaz ou sanguíneo. Paulo, Jesus, é colérico. Abraão, fleumático, aquele caxia, aquele que conta uma piadinha, faz os outros morrer de rir, ele não dá uma risada. Aquele cara sério. Então esse é o fleumático. E melancólico é o Moisés. Fleumático, colérico, melancólico e vivaz, ou sanguíneo. Vivaz ou sanguíneo é a mesma coisa. É na psicologia que fala. Na psicologia. Isso é uma linguagem da psicologia. Eu já vi. Então todo mundo, um desses 4 temperamentos predomina. Todo mundo tem um pouquinho de todos eles. Mas um predomina. E todos os temperamentos estão recheados de virtudes e defeitos. O que é santificação? Na realidade, santificação é você entregar a Deus, pertencer a Deus. Mas aí quando você entrega, Ele substitui os seus defeitos por virtudes. E quando você se entrega às trevas, é o contrário. Você perde qualidades que é substituído por defeitos. Tá? Então quando a gente entrega o coração à luz, nós somos lapidados. Isso é a lapidação dessa joia. Para Deus nós somos joias. Ele pega uma joia bruta e lapida. Então na aula que vem nós aprofundaremos aí agora no Êxodo, o cativeiro egípcio, passamos a régua hoje. Tá bom? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos ficar de pé, encerrar a oração. Senhor Deus, muito obrigado pelas orientações que tivemos na Tua palavra acerca do cativeiro egípcio. Senhor Deus, nos oriente, nos conduza, para que tenhamos a determinação de Te servir em espírito e em verdade, e naquele grande dia ser contado entre aqueles que marcharão para dentro dos portais da cidade santa. Abençoe cada lar aqui representado e pelo mundo afora onde está assistindo essa matéria e participando dessa oração. Que todos, Senhor, sejam contados entre os salvos. Te suplicamos essas bênçãos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.